Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou compartilhar com vocês a minha carteira de investimentos aqui dos Estados Unidos. Esse vídeo é muito importante porque é o vídeo que eu vou te apresentar a minha carteira, as minhas ações, onde que eu estou investindo, e daqui para frente eu vou usar essa carteira para todo mês mostrar para vocês o que eu comprei, o que eu vendi, os ganhos, as perdas e a rentabilidade. Mas antes disso, para quem não me conhece, meu nome é Alberto Mônaco, eu tenho 30 anos, eu sou casado, eu tenho uma filha, eu estou nos Estados Unidos há mais de 10 anos, eu fiz faculdade aqui, eu me formei engenheiro civil pela Purdue University, no estado de Indiana. Os últimos 5 anos eu estava na Califórnia e eu acabei de me mudar aqui para Wisconsin. Eu provavelmente vou fazer um vídeo sobre a minha história e a minha jornada aqui nos últimos anos nos Estados Unidos. Mas vamos lá ao que interessa, a minha carteira de investimentos aqui nos Estados Unidos. Vamos começar já abrindo a minha planilha. Eu queria passar uma visão geral aqui da carteira. Como vocês podem ver, a carteira aqui está dividida por setor e por peso financeiro em cada setor. Então temos ações em tecnologia, temos cripto, temos ETF, temos renda fixa, REITs, o setor financeiro e o setor de consumos. Tem dois aspectos aqui que chamam a atenção, que é o peso do setor de tecnologia e cripto na minha carteira atualmente. Por que isso? Porque eu tenho 4 pilares que eu sigo nos meus investimentos dessa carteira aqui nos Estados Unidos. O primeiro pilar, crescimento. O segundo pilar, renda. Terceiro, diversificação. E o quarto, proteção. Então, o setor de tecnologia e cripto entram totalmente no pilar de crescimento. Já os ETFs aqui e a renda fixa entram no pilar de renda, diversificação e proteção. Muitos desses ETFs pagam dividendos, muitos deles são conservadores e todos são diversificados, tá? Já os REITs, eles focam totalmente em renda, pagando dividendos mensais. No setor financeiro e no setor de consumos, aqui são ações, vocês vão ver, muito tradicional, blue chips americanas. Então, eu acredito que elas sejam ações conservadoras, então aí para renda, para crescimento também, mas não tão focado nisso, e como diversificação também, tá bom? Aqui na direita a gente tem, de novo, o peso financeiro de cada setor. Então, né, tecnologia aí quase 14 mil dólares investidos, cripto, que é basicamente Bitcoin e uma Bitcoin Treasury Company do Michael Saylor, que eu acabei de comprar em janeiro e fevereiro. ETFs aqui vai subir bastante, tá? Temos aí quase 10 mil dólares. A renda fixa também, 9 mil dólares, vai subir bastante. Em março, eu pretendo investir bastante em renda fixa americana. Então, esse gráfico aqui, quando eu fizer o vídeo de final de março, vocês vão ver como vai ter mudado o peso de cada setor. Atualmente a minha carteira está desbalanceada, porque eu fiz algumas mudanças e alguns aportes. Então no final desse mês vai estar basicamente bem diferente do que a gente está vendo aqui. Então vamos lá aqui, já entrando nos ativos, tá? Eu fiz tudo isso em Excel, porque eu uso o Robinhood. Para quem conhece aqui, é como se fosse o Nubank do Brasil. Aí é muito legal, mas ele não estava me dando os gráficos e o visual que eu queria mostrar aqui nesse vídeo. Então a primeira ação aqui é a Coca-Cola. Então, Coca-Cola aí, eu tenho quase 30 ações da Coca-Cola. Meu preço médio está em 61 dólares. Atualmente tá, hoje, no dia que eu tô gravando, 77 dólares. Então eu tô com um retorno bem positivo aí de 26%. A Coca-Cola também paga dividendos. Então é uma ação bem básica americana.
eu acho que é muito boa. Eu gosto bastante de Coca-Cola, então todo mês eu compro aí um pouquinho, tá? Aqui, já entrando em criptomoeda, como eu falei, representa 20% da carteira, infelizmente ou felizmente, né? Depende se você acredita na teoria ou não. Eu acho que o Bitcoin vai passar aí por um período bem turbulento nos próximos meses, mas eu continuo acreditando na teoria, eu continuo comprando. Aliás, como eu falei, eu comprei ações da MSTR em janeiro e fevereiro, tá? Já caiu as ações. Os meus bitcoins, eu tô no prejuízo, aliás, é o maior prejuízo da carteira. Perdemos aí no momento US$ 2.000, mas a gente não perdeu porque não vendeu, né? Então, continuo vendendo, continuo comprando e acreditando que o Bitcoin vai subir aí no futuro, no longo prazo. A CVX aqui, isso aqui é a Chevron, tá, galera? Que é, para quem não conhece, uma empresa de gasolina como se fosse a Petrobras brasileira. Ela é enorme aqui nos Estados Unidos, muito, muito boa, paga dividendos e tem se valorizado muito aí com a guerra, tá? Não é uma posição tão alta assim. Na minha carteira atualmente é 2%, como vocês podem ver aqui nesse gráfico de pizza, que ajuda a identificar as posições, tá? Mas é uma ação que eu gosto bastante. Aqui entrando nos ETFs, temos 3 ETFs. O primeiro, o FUTY. Esse aqui é um ETF que foca em utilities, que seriam as empresas de energia aí do Brasil, mas se você está comprando um ETF que tem as maiores empresas de energia dos Estados Unidos, tá? Também não é uma posição tão grande assim na carteira, 4%, mas tá no positivo, 6,5%. Aí a gente tem $2.170 investidos na FUTY, que também paga dividendos. Agora, outro ETF que é um pouquinho mais famoso é o VOO, que é o ETF que segue o S&P 500. Então ele tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele segue essas empresas, tá bom? Eu tenho aí 8,93 papéis desse ETF, que é pouco, né? Mas como esse papel é muito caro, né? Atualmente aí cada papel é $617. Hoje eu já tenho aí $5.516, tá? É um ETF que vem se valorizando e em média o S&P 500 rende aí 8% ao ano. Então a gente espera que esse ano também renda 8% ao ano, e esse ETF representa hoje na carteira 10% da minha carteira, tá bom? O próximo ETF aqui é o YAIC, não sei se é assim que se fala, mas esse é um ETF de seguradoras aqui dos Estados Unidos. Então é um ETF também bem conservador, ele paga dividendos também, então é como se você estivesse comprando a Porto Seguro, a Caixa, a BB Seguridade, mais as maiores e melhores seguradoras aqui dos Estados Unidos. Eu tô aí com um ganho baixo, né, de 2%, mas também é uma posição relativamente nova na carteira e representa 4% no total da carteira. A XP, essa aqui é a famosa American Express. A American Express aqui nos Estados Unidos, galera, tem muito nome, a galera gosta muito, é uma coisa bizarra. Assim, eu não sei, eu não acho que eles têm tanta importância aí no Brasil, talvez tenham, eu não sei, mas aqui eles são enormes, muito grandes. Eu tô tomando um calorzinho aqui nessa ação, ela caiu já bastante desde que eu comprei, mas eu acho que é uma ação pro longo prazo, então eu provavelmente vou comprar mais para diminuir o meu preço médio. Ela paga dividendos também, não tão bons, mas também paga dividendos. Então é uma blue chip americana, eu acho que é uma boa ação para o longo prazo.
tá bom? Agora entrando nos fundos imobiliários, tá? O primeiro, o ticker, é só O, que eu esqueci o nome dessa ação, para falar a verdade. Eu acho que é o Realty Income, se eu não me engano, é esse o nome dela, tá? Eu tenho 47 papéis dela, preço médio de 56 e o preço atual está em 65. Então estamos aí com um rendimento de 15%, tá? Essa ação paga dividendo mensalmente. Se eu não me engano, eu recebo 12 ou 15 dólares, você vê, né? Por mês, para mim tá ótimo. Pô, 15 dólares para mim já ajuda. 15 dólares por mês, entendeu? Então, se eu comprar mais, todo mês eu compro um pouquinho, todo mês eu recebo mais dividendo, eu reinvesto dividendo. Então, esse é o objetivo aqui, tá? Não tem ganhos enormes, assim, não é objetivo fazer vezes 2 aqui. Então, o objetivo é devagar e sempre aumentar os dividendos. O DLR, esse aqui também é um fundo imobiliário, mas é focado em data center. Data center aqui nos Estados Unidos está simplesmente bombando. Eu mesmo sou engenheiro aqui, como eu falei, e estou construindo um data center. Então, os data centers aqui é um negócio absurdo, tá? Com o corte de juros, eu acho que tanto o Realty Income como o DLR tendem a se valorizar, tá bom? Então já estamos aí com uma rentabilidade de 7%, mas acredito que nesse ano deve melhorar, tá bom? Agora temos aqui dois ETFs, esses são ETFs de renda fixa, tá? O BIL e o TFLO. O que eles fazem? Eles compram tesouro americano. É isso que esses ETFs fazem. Então, o preço deles fica variando ali 0,1 para cima, 0,2 para baixo. Por isso que vocês estão vendo aqui que o meu retorno está negativo 0,23 e negativo 0,16. Mas o preço dele fica mais ou menos estável. Ele paga o dividendo, aí o preço desce. Aí ele anuncia o dividendo, o preço sobe, mas está sempre nessa faixa. Os dois pagam dividendos mensalmente, o que é muito legal. Então eu tenho aqui em renda fixa, né, como a gente tinha visto aqui, quase 16% da posição em renda fixa distribuídos nesses dois ETFs. Agora falando nas ações de tecnologia, tá? Temos aí a Meta, pouquíssimas ações, mas também é uma ação bem cara aqui nos Estados Unidos. Então eu tenho quase 4 ações, mas cada ação custa aí 640 dólares, tá? O meu preço médio tá razoavelmente bom, 578, então 10% aí de retorno. A Amazon também temos 22 papéis da Amazon, tá? Com retorno de 7,6%. Essa ação aqui é muito legal. Eu acho que não tem muita gente que conhece ou deve, não sei, mas ela chama Micron, a MU. O que é isso? Eles fazem memória para data center, memória para computador, para celular, memória para internet, para cloud. Então, todo esse boom do AI está ajudando essa empresa. Eu vou até botar aqui o gráfico deles, é bizarro o quanto que eles andaram nos últimos 2 anos, tá? Eu tenho pouquíssimas ações deles, porque eu comprei a ação em 3 meses, subiu 30, 40%, eu vendi bastante. Hoje eu tô com 2,3 ações, também com um lucro de 46%, tá? Então eu vou vender provavelmente. E temos a Google também, que é a minha queridinha, que eu tenho 18 ações da Google, preço médio bem bom de 200 dólares. E atualmente o preço da ação está em 300 dólares. Então a gente está aí com um retorno de 50 dólares, tá bom? Então, galera, esse aqui é a base, essa aqui que é a largada do canal. A gente está saindo aqui com um total investido aí de 54 mil dólares.
Aqui à direita vocês podem ver como os ativos estão distribuídos, tá? Estamos bastante concentrado aí em Bitcoin ultimamente, então eu vou abaixar isso, né? E ao longo do tempo, a ideia é investir no mínimo uns $4.000 por mês aqui nos Estados Unidos e investir aí no Brasil de 3 a 4 mil reais também por mês. Eu vou fazer o vídeo da carteira brasileira, tá? E o objetivo dessa carteira americana é chegar aí em $100.000 até o final do ano, e a carteira brasileira eu deixo para o próximo vídeo. Então me contem aí o que vocês acharam dos meus ativos, se vocês teriam algum deles, se vocês já têm ou se vocês não teriam, tá bom? Então por hoje é só, valeu, um abraço.